Olá! A aula de hoje será sobre noções lógicas e lógica de argumento. Iremos fazer uma aula super didática mostrando alguns conteúdos, assim como a tabela verdade. Vamos lá! Entendemos por raciocínio a forma mais complexa do pensamento. A lógica é a coerência de raciocínio ou de ideia, modo de raciocínio peculiar a alguém ou a um grupo. Lógico é conforme a lógica e suposto. Podemos ainda afirmar que a lógica é a ordem do pensamento. Vamos verificar em um exemplo. Se todos os amigos de João são meus amigos, e se todos os meus amigos são agradáveis, então todos os amigos de João são agradáveis. Ou seja, é uma lógica de raciocínio, né? Você vai lendo e vai relacionando as ideias aqui postas. Proposições. O que são proposições? Proposição é uma proposta, ato de propor, asserção, expressão verbal de juízo de valor. Uma proposição deve ser uma oração, ou seja, uma frase completa, que tem sentido completo com sujeito e predicado. Deve ser verdadeira ou falsa. Não se pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Deve ser declarativa e afirmativa. O valor lógico de uma proposição é verdadeira e é representada por V se a proposição é verdadeira. E é falsidade, o F no caso, a representação dela, se a proposição for falsa. Vamos ter alguns exemplos aqui para poder melhor entender. O número meio, ele é inteiro? Se ele é inteiro, né, seria verdadeiro, mas o meio não é inteiro, ou seja, então essa proposição é falsa. Fortaleza é a capital do estado do Ceará e fica na região Nordeste. É verdade. Tanto Fortaleza é capital do Ceará, como também fica aqui no Nordeste. 1 mais 1. Ela é uma sentença? Ela é uma proposição? Não, não é isso? Por quê? Porque ela não tem uma lógica. Se eu colocasse que 1 mais 1 é igual a 2, então eu teria uma sentença. Então, seria uma proposição. Então, nesse caso, não tem como julgar se é verdadeiro ou falso, porque não é uma proposição, ok? Proposição simples. O que é isso? Uma proposição simples é uma asserção que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. Denotemos as proposições simples pelas letras minúsculas, P, Q, R, S, T, U, V, etc. Então, eu tenho duas proposições simples aí. P. O que diz a minha proposição P? Gustavo é pianista. Proposição Q, Gustavo é feliz. São proposições simples. Verifique que é uma frase que tem sujeito e predicado e é simples, bem direta. Proposição composta. As proposições compostas são asserções obtidas através de uma ou mais proposições simples com o emprego das expressões e, ou, não, se, então, se somente se. Então, são expressões como essa já me diz que a minha proposição é composta. Lembrando que ela tem que ter sujeito e predicado. Ok? Então, vamos lá para os exemplos. Por exemplo, a proposição simples anteriormente era que Gustavo é pianista. Não é isso? Agora não. Agora eu tenho duas proposições. Eu tenho que Gustavo é pianista e Tiago é feliz. Perceba que o conectivo aí, o E, está sendo utilizado para ligar as duas proposições simples. Outra proposição. Fortaleza é a capital do estado do Ceará ou 1 meio é um número inteiro. Independente se é verdadeiro ou falso, eu tenho o quê? Uma proposição composta, porque eu estou ligando duas proposições simples. Fortaleza é capital do Ceará, é verdadeiro. Ou 1 meio é um número inteiro, ou seja, é falso. Mas aí equivale a ser também a proposição composta. E o conectivo utilizado aí seria o ou. Próximo exemplo. O triângulo ABC é equilátero. Se somente se ele é
equiângulo, né? Então, também tenho duas proposições. O triângulo ABC equilátero é equiângulo, ok? Então, nesse caso aí, o se somente se vai ser justamente a conexão entre as duas proposições simples. Negação de uma proposição. Então, a negação de uma proposição, P, é denotado por til P e se entende como afirmação contrária a P, podendo ser lida é falso que P, ou colocando a palavra não antes do verbo da proposição. Então, vamos lá para um exemplo. Se eu tenho que 2 mais 5 é igual a 2. É claro que é falso, né? Essa proposição é falsa. Mas como é que eu posso negar isso daí? Então, coloca não P. Então, é falso que 2 mais 5 é igual a 2. Entendido? Próxima proposição. São Paulo é capital do Brasil. Como é que eu posso negar isso? É dizer que São Paulo não é capital do Brasil. Então, a representação vai ser sempre pelo tiozinho na frente da proposição, ok? Proposição condicional. A proposição é uma ascensão ou proposição composta obtida através de duas proposições, P e Q, representada por se então. Então, o condicional, eu estou tentando ou trabalhando com esse se então. Se acontecer isso, então vai acontecer aquilo, né? P implica que, ou P acarreta que. Então, denotamos por P, flechinha, ok? Que, pela qual se declara P é suficiente para que. Ou também você pode falar que Q é necessário para P. Observe que P, flechinha Q, essa notação, só é uma proposição falsa quando P é verdadeira e Q é falsa, ok? Nos demais casos, P, flechinha Q, sempre será verdadeira. Então, essa observação é importante porque muitas questões requerem que vocês saibam disso. Nesse caso, dizemos que P implica que ou P acarreta que, ok? Exemplo, se nasci em Salvador, então sou baiano. Então, qual vai ser a primeira proposição? Nasci em Salvador. E a segunda, sou baiano. Ou seja, se tem o se e então, ou se uma coisa acarreta outra, então eu vou representar por P, flechinha, que. Outras proposições que vocês podem encontrar é a proposição contrapartida, né? A proposição contrapartida é uma proposição condicional, ou seja, P implica que, é a proposição não P implica não que. A proposição recíproca, a recíproca de uma proposição condicional P implica que, é uma proposição contrária, não é isso? Ou seja, que vai implicar P. E a proposição inversa, a inversa de uma proposição recíproca, que implica P, obtida da proposição condicional P implica que. E a proposição não P implica não que. Isso daí é interessante porque nós já comentamos anteriormente naquela observação. Bem, algumas pessoas já colocam detalhes, né, anotações para que vocês possam entender e estruturar melhor. Então, como já falamos, a negação vai ser o quê? É o tiozinho, o conectivo, tá certo? A estrutura lógica, não P. Como assim, um exemplo? O lápis não é verde. Então, o não está negando o acontecimento, o fato. Conjunção é por esse chapeuzinho, ok? E o conectivo dele está sempre relacionado ao E. P e Q. Exemplo, Regis é médico e Carolina é professora. Então, o E está sendo conectivo de conjunção. Disjunção exclusiva vai ser o Vzinho, P ou Q. Então, o conectivo que está ligado a essa disjunção inclusiva vai ser o ou. Regis é médico ou Carolina é professora. Duas proposições, estão vendo aí que são proposições compostas, não é isso? Disjunção exclusiva é o ou.
e você vai representar pelo V e um traço embaixo. Ou P ou Q. Ou Regis é médico ou Carolina é professora, ok? A condicional que nós vimos anteriormente, ela é a setinha lá. Se P, então Q. Um exemplo, se Regis é médico, então Carolina é professora. E por fim, o bicondicional, que é o se, somente se, que são as duas flechinhas aí, a representação, né, setinhas. P, se, somente se, Q. Então, Regis é médico, se somente se Carolina for ou é professora. Então, aí tá alguns conectivos. Essa tabelinha vai ajudar muito vocês em algumas questões que podem ser resolvidas. Outra também que nós podemos ver é essa tabela aqui, que vai ter todos os conectivos que eu expliquei anteriormente, só que ele já vai ter o verdadeiro ou falso, né? Então, aqui eu coloquei que P, VV, FF e o Q, VF, VF, mas poderia ser, né? Portanto, que fizesse aqui as relações, ok? Então, a negação de P é de V e V é F, de V, F, é F. E aqui eu não vou ler para vocês toda, porque eu acho que aqui dá para vocês lerem e compreender. Já tá tudo relacionadinho na tabela, ok? O jornal publicou a seguinte manchete: toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Diante de tal inverdade, o jornal se viu obrigado a retratar-se, publicando a negação de tal manchete. Das sentenças seguintes, aquela que expressaria de maneira correta a negação da manchete publicada é. Ou seja, eu quero saber a negação dessa frase aí de cima. Então, letra A. Qualquer agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionário. Nenhuma agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionário. Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionário. Letra D, existe agência com déficit de funcionário e não pertence ao Banco do Brasil. E letra E, o quadro funcionário do Banco do Brasil está completo. Ok? Então, vamos ver como é que se resolve essa questão. Para negar a manchete, basta encontrarmos uma agência que não tem déficit de funcionário. Todo mundo concorda? Então, sabemos que a negação da sentença toda A é B é equivalente ao quê? Alguma de A não é B. Portanto, a negação da sentença seria o quê? Toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionário. É equivalente ao quê? Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionário. Então, a resposta para a nossa questão seria a letra C. Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionário. Bem, bom estudo a todos e até uma próxima aula. Tchau, tchau!